E hoje é um tema tão bacana, né? Transição de carreira e é difícil mesmo, né? Aceitar que o seu ciclo se encerrou e para onde você vai. Comigo foi uma transição de tudo, né? Porque foi casamento, foi profissão, foi tudo deixado para trás para galgar novas experiências. E aí com a troca de nome, não sei se troquei o nome, mas agreguei o nome, agreguei outras situações, a vida fez um boom, assim, né? Mas porque também eu recebi o chamado, ouvi, dei a importância e fui atrás desse chamado, onde hoje eu, de cerimonialista, produtora de eventos, me tornei a apresentadora de 2 programas ao mesmo tempo. Isso é legal. Então conta pra gente quais são esses programas, pra gente dar um pontapé inicial, para as pessoas já entenderem um pouco como isso funciona. Sim. E qual foi a fase também que você virou a chave? Pois é, quando a gente vira a chave, o virar a chave é só o final do processo, na verdade, né? Porque começou lá em 2015, estudando um monte de coisa, aprendendo um monte de coisa, e quando realmente viram a chave para essa nova possibilidade, tem o processo do e agora, será que eu fiz certo? Né? Será que é isso mesmo? Mas depois sim, as facilidades começam a aparecer na vida e aí você vê, não, realmente, tá? Você tem as facilidades, é Deus colocando o chão, né? Você vai caminhando e Deus vai botando o chão embaixo, né? E você vai indo. Em 2015, eu comecei a repensar casamento, 2 filhos pequenos, aquela loucura de trabalhar, cerimonialista, 33 clientes ao mesmo tempo no celular. Comecei a desenvolver cervicalgia, porque eu ficava aqui no celular o tempo todo. 33 noivas ao mesmo tempo. Isso onde eu não tinha... final de semana, né? Isso. Eu entregava o evento, chegava no seu processo final no final de semana. Mas você tudo lá, que eu fazia era... presente. Estava presente. Então, tinha a parte administrativa durante a semana, reunião com o fornecedor, com o cliente, entregar o evento e fazer o pós-evento e começa tudo de novo. Um dia, meu filho de 11 anos, hoje tem 11, mas na época ele tinha 9, sei lá, antes, né? 5, não sei. 2015, então ele tinha 4. Ele falou, mamãe, eu quero ser um noivo seu. E eu aqui no celular. Ah, é, meu filho? Por quê? Meu Deus. Porque assim você me dá atenção. Não. Quando ele disse isso, eu deixei o telefone, olhei pra ele e fiquei sem reação. E eu não sou uma pessoa que fica sem reação pra nada. Poucas coisas me tiram a... Mas filho, né? É uma questão de... E aí eu falei, uau, o que esse garoto tá falando pra mim, né? E aí eu comecei a repensar. E você começa a pensar, né? Como que tá meu casamento, minha vida, minha saúde, coisa e tal. E aí eu fui estudar um monte de coisa, terapias e tal. E de fato, me tornei espírita em 2015, em 2005, na verdade, me tornei espírita e ali tudo foi começando a mudar. Mas nessa parte da carreira, eu comecei a entender que eu não queria mais, porque eu estava tirando a minha vida de mim. Eu tava só vivendo pro trabalho, né? Sim. E isso reverberando na vida dos seus filhos. Na vida dos meus filhos. No caso dele, que apontou esse caminho. Que apontou esse caminho, porque eu não ia em festinha de final de semana com eles, eu estava sempre trabalhando, né? E ali eu comecei a pedir para Deus que eu não queria mais, né? Eu queria alguma outra coisa que pudesse viver e coisa e tal, mas é um processo, né? Então, 2015, aí eu comecei a estudar, fazer uns outros estudos terapêuticos, tal, de autoconhecimento, e foi bom, porque eu fui entendendo que realmente eu era, onde eu estava e onde eu não queria mais estar, onde eu queria alcançar. Quando chegou em 2017, meu marido pediu separação. E aí nunca é culpa de um só, né? Sempre a responsabilidade é dos dois. Né? São dois, e né? Por mais que tenha acontecido uma traição, que não vem o caso agora, mas eu tive a minha parcela porque eu não dava atenção, estava sempre trabalhando, né? Sim. Então, na verdade, um pouco foi disso também. Mas aí, eu entendi que eu não estava mais feliz em nada, né? Quando eu tava já em 2017, eu pensei, eu preciso mudar de profissão, mas eu preciso, não é que eu quero. Olha que loucura, é diferente, né? Eu preciso mudar. Mas para onde eu vou? O que eu vou fazer? Vou voltar a ser propagandista? Voltar a ser gerente? Eu não quero mais aquela loucura, justamente aquela loucura, não quero me ver aquela loucura que eu estava vivendo, né? Aí, em 2017,
houve a separação e eu já estava assim, falando não para os contratos, para procurar uma outra coisa. Mas que coisa? Para onde eu vou? Quanto tempo? Vou cair de novo naquela loucura de vender, de meta, de não sei o quê, de não trabalhar? Quanto tempo você ficou nessa loucura? 12 anos. 12 anos. Bastante 12 tempo. anos. Já vivi essa loucura quando eu estava solteira, mas você tá solteira, sem filha, outra vibe, o corpo é diferente, a vida é diferente, tudo é diferente, né? E quando você casa, você começa a entender o real valor da vida mesmo, né? Porque você vem filhos, né? Vem maternidade, coisa e tal. E aí, quando foi em 2018, eu não tinha mais contrato, eu não tinha mais dinheiro, tinha me separado, perdi o chão, né? E falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Só que aí, quando eu era cerimonialista, eu já fazia vídeos para o YouTube, entrevistando fornecedores para conscientizar as clientes da importância que era a nossa profissão. Olha que bacana. Então eu comecei a entrevistar o DJ, o fotógrafo, o buffet, para dizer os BOs que ninguém enxerga no dia do evento. Todo fala, tá lindo, maravilhoso, mas ninguém sabe o que a gente passa. Então eu comecei a contribuir. E como eu fui a primeira cerimonialista a fazer esse tipo de coisa, primeiro você é julgada, criticada, condenada, depois você é copiada. Né? Depois você vira inspiração. O que é bonito tem que ser copiado, né? Sim. É assim na internet. Não tem nenhum problema. É a selva, né? A selva. Não tem nenhum problema. A questão é que você passa por todos esses processos de julgamento, coisa e tal, né? Porque ela quer se aparecer, coisa e tal, e não. Lidar com esse aparecer é outra situação, né? E tudo bem se eu quiser me aparecer. O importante é assim, vamos nos aparecer com utilidade, né? Sim, com certeza. Na tela, né? com todos. E aí, eu pedi e não tinha percebido que a comunicação estava muito forte na minha vida. Porque eu fazia isso dentro do meu canal do YouTube, mas para fomentar, para eu ter cliente, para os meus parceiros ter cliente e tal. E aquilo começou a virar referência, meu canal virou referência, né? Comecei a crescer muito dentro da profissão e tal, e fomentei mesmo esse trabalho com todo mundo. Aí chegou em 2000, quando eu me separei, em 2018, eu já pensei, não quero mais, não brilha mais meus olhos. Porque eu já estava no processo, né, de não querer mais alguma coisa. Aí eu pensei, puxa, se isso que eu amo fazer não brilha mais meus olhos, eu vou ter que parar. Porque é uma falta de respeito, eu pensando comigo. Continuar oferecendo um serviço, e é um serviço, não é um produto, Sim, sendo que eu não vou estar mais feliz, não brilha mais os meus olhos, eu vou acabar prejudicando o meu cliente que está me confiando em mim, que está pagando, Sim, né? com certeza. Mesmo que não está pagando, assim, eu estou ali para ajudar e não vou conseguir entregar um bom trabalho. Então eu comecei a negar esses contratos, mas tinha que continuar entregando os contratos. Aí Deus é maravilhoso, me separei e tal. Aí eu sempre imagino assim, toda mudança de qualquer coisa é uma transição como se fosse um ventilador que está virando para a direita, na exaustão, por exemplo. Aí você quer que ele ventile, você tem que desligar, esperar ele parar naturalmente, para depois você apertar o botão de novo e ele virar para o outro lado, começar a pegar velocidade e deslanchar. É assim com a nossa vida. Então eu estava no momento esperar o ventilador parar. E como que você espera a conta chegando? Você não sabe sempre para onde você vai, separada, com o filho pequeno, né? Então, foi onde eu comecei a estudar, comecei a me ficar mais espiritualizada e tal, né? E aí, eu pedi para Deus. E aí, tentei a área de produção, não rolou. Tentei a área de não sei o quê, não rolou. Mandava currículo, ninguém me chamava. Falava, puxa vida, um currículo tão bom desse, como que ninguém me chama? Mas aí depois você vai entender o porquê, né? Aí, beleza, e depois de um ano já estava refazendo a minha vida, conheci meu atual marido, que me deu muito apoio, foi conhecer meu marido, a minha vida começou a deslanchar de novo. Em que sentido? Por quê? Primeiro que ele aceitou, não sei se é essa palavra, mas aceitou a minha liberdade. Você como você é? Eu como eu sou. Okay. Sem cobrança, e ele é aquariano, e ele também é muito livre. E só quem ama a liberdade, quem vive a liberdade, quem não abre mão da liberdade, sabe o que é liberdade. Liberdade não é você beber, encher a cara, trair o seu marido. Não é isso. Outro perfil. Vamos pensar assim. Você tem um perfil, ele veio engajando com outro perfil, diferente do perfil anterior. Só isso. Pode ser isso? Pode ser isso. E aí, assim, tudo que eu queria fazer, porque assim, eu sou um jeito, ele é de outro. Quando a gente casa com uma pessoa, essa pessoa quer às vezes colocar você dentro do mundo dela e apagar o seu mundo. E não. Então, assim, foi agregando, sabe? Então, eu continuei sendo eu, do meu jeito, fazendo as minhas coisas com meus amigos, o meu jeito de ser,
E ele me agregou, né? E eu agreguei. Então ele não quis. Não, isso não pode, isso não sei o que, isso eu não quero. Um completou o outro, né? Ninguém teve que apagar ninguém. Graças a Deus. E eu falei, nossa, e eu pedi muito para Deus que ele me colocasse na minha vida uma pessoa que me deixasse ser livre nos pensamentos, nas exposições. Eu tenho uma vida hoje muito pública, né, por conta do meu trabalho. Então ele só agregou. Passou dali, uma TV daqui de São José, do canal da NET, me chamou, olha, eu vi você no YouTube e tal, não sei, claro, teve algumas indicações, mas eu quero que você faça o que você faz aí no seu canal, aqui, entrevistando fornecedores. Aí surgiu o primeiro programa chamado Mundo dos Eventos. Tá, aqui na NET, aqui em São José, porque eu morava aqui antes, né? Uhum. Você mora em Taubaté, moro é em isso? Caçapava hoje. Ah, Caçapava. Caçapava, tá. É. E aí eu comecei a fazer esse programa, igualzinho que eu fazia no YouTube, fazia na TV. E, de novo, começou a ficar gostoso o fato de fazer, mas o tema já não estava mais me agradando, porque era eventos, eu não queria mais. E outra, eu tinha entrevistado todo mundo interessante e competente na área de eventos, não tinha mais para onde eu ir. Entendi. E aí isso foi bem na pandemia. Na pandemia ele me desligou, porque meu programa custava, eu tinha que fazer coberturas externas, entrevistei ministros, pessoas importantes da área da política e tal, então tinha um custo. Então ele me desligou e eu falei, poxa, então... Aí o João, meu marido, falou assim, vamos voltar para o YouTube. Você não veio do YouTube? Voltamos para o YouTube. E eu tinha um projeto chamado A Vida é Assim, que Marcelo e Raimunda participaram do A Vida é Assim, que era um projeto onde eu entrevistava pessoas de N segmentos, de A a Z, e para a pessoa falar o que ela faz e tal, e o cliente um pouco parecido com o nosso Prosa Criativa, né? Tipo isso. O programa que pensa fora da caixa, né? Total. Porque é um bate-papo exatamente assim, um bate-papo entre todos nós, e cada um falando o que pensa, a sua vivência, a sua história, porque as pessoas gostam de saber o que acontece com a gente, né? Exatamente. Maravilha. Fez muito sucesso A Vida é Assim, ficou por 2 anos no YouTube. Aí a TV não queria absorver o A Vida é Assim, porque eu ia falar de assuntos polêmicos também, eles não estavam dispostos a aceitar, e tá tudo bem, porque é dono da TV, ele que decide, né, o que ele quer. Claro. E eu falei, tudo bem, então vamos botar pro YouTube. Aí ele comprou tudo, tal, pra mim, né, me patrocinou mesmo, e fui pro YouTube fazer o A Vida é Assim, que ficou 2 anos ali. E aí eu fui entendendo, né? Então, assim, só que aí ainda eu tinha eventos para entregar. A pandemia parou, ficou 2 anos sem evento. Verdade. E eu ainda tinha. E aquilo me causava muito, assim, ai meu Deus, eu tenho que entregar ainda 2 eventos. Não tava pesado, sabe? Mas durante a pandemia tudo parou. Tudo parou. Mas a parte administrativa continuou. Ah, né? Entendi. Então o que você estava se autocobrando? De entregar o quê? Que eu já não entendi. Não, então, quando eu parei de fazer realmente aceitar os contratos de casamento, era porque os meus olhos já não brilhavam mais. Não, eu entendi. Aí você não deu continuidade devido à pandemia. Aí eu já tinha parado de ser cerimonialista para me dedicar ao programa na TV. Tá. Só que eu ainda tinha os contratos para entregar e continuei entregando. Quando veio a pandemia, interrompeu tanto o meu trabalho na TV quanto a entrega dos contratos. Na TV por quê? Porque a TV me tirou, deixou 1 ano só. Como teve a pandemia, ela teve que demitir muita gente. Então, é como se eu tivesse perdido o emprego, entendeu? Me desligou porque era custo. Era eles que bancavam o meu custo, né? Entendi. Então, eles me desligaram, assim como 14 milhões de pessoas ficaram desempregadas naquela época, né? Pois é. E aí, ok. E aí, onde eu fui pro YouTube fazer o A Vida é Assim, que já era um projeto que eu já tinha, que eu descobri essa coisa gostosa entrevistando fornecedores, mas eu fazia quando me sobrava tempo. Mas nunca me sobrava tempo, eu trabalhava pra caramba, então ficou na gaveta. Eu falei, bom, então agora tempo eu tenho, agora eu vou produzir. Dinheiro tem, João tá me bancando, eu vou fazer o que eu gosto. E aí eu fui sacando que realmente era aquilo que me dava muito, 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 muito prazer. Ouvir as histórias das pessoas, conversar, ou seja, eu tava sendo eu mesma, como eu sou aqui, eu sou na minha casa, a Raimunda sabe como que é, a mesma coisa muda. E fazendo aquilo que eu gosto, ganhando por aquilo, sendo reconhecida por aquilo e aprendendo muito, né? Sendo nutrida. Delícia. E aí, adoro essa palavra, nutrida. É nutrição mesmo. A comunicação não violenta fala muito disso. Eu gosto também. Desculpa, a gente aqui fez um paralelo aqui, pode continuar. Tem uma pergunta, eu acho que então. Pode até perguntar, então vai, Marcelo, vamos lá. Falando, fica chato. Ô, Tati, como que você encontrou realmente um trabalho que você gosta?
Porque eu vejo assim, muitas pessoas que trabalham com coisas que não gostam, seja por causa do dinheiro, se ela tá ganhando bem, ou por questão de família, né? Seguir aquilo que a família faz. Então, como que você encontrou um trabalho que você gosta pra você? Durante a fase de ser cerimonialista, eu entrevistando os profissionais, só para fomentar o meu trabalho, ali eu descobri que eu era muito mais feliz entrevistando as pessoas do que sendo cerimonialista. E olha, e deixar bem claro até para as minhas clientes que já passaram, nunca fiz com má vontade, sempre gostei muito do que eu fiz, mas não era minha missão de alma. É muito diferente gostar do que você faz e fazer o que você gosta. É muito diferente, né? Mas chega um ponto da nossa vida que a gente tem que fazer aquilo que tem para fazer, porque tem conta para pagar, porque você tem onde você quer chegar. Então foi uma fase que eu passei até escolher o que eu gosto de fazer. Mas eu não sabia o que era isso, a veia da minha comunicação. Eu só sabia que eu mandava muito bem, que todo mundo me elogiava, e eu achei que aquilo ia ser um plus na minha vida. Só que é claro que depois que veio a temporada que eu fiz com vocês no A Vida é Assim, que mudou a minha vida, foi virada de chave com a Raimunda, que eu conheci a Raimunda ali. Quando eu fiz o A Vida é Assim, veio a Sandra, que foi, eu chamo ela de produtora da temporada, né? A Sandra Rosa, ela que produziu e chamou vocês. Espetacular, a Sandra. Incrível, a menina. E ela já deu entrevista a temporada já foi entrevistada ela já também foi? Nossa, ela é uma querida. E ela falou, vamos fazer uma temporada. Ela deu esse nome, eu falei, pronto, vamos. E aí eu conheci 15 terapeutas, onde vocês foram. E aí eu passei primeiramente pela sessão com vocês, para depois levar vocês para o programa. E aí começou a fazer muito sentido para mim tudo isso. Quando eu fiz mesa radiônica, fiz numerologia, fiz o benzimento com você, fui fazendo um monte de coisa, ali eu fui sacando que realmente eu estava numa profissão, não sei se errada, mas que já não me satisfazia mais. Já tinha fechado o ciclo, já tinha né? fechado o ciclo. E aí, quando a Raimunda fez a numerologia, depois eu fiz o mapa astral, aí dava sempre comunicação. E aí você vai lá na infância, eu lembro que eu ficava olhando para as meninas, eu sempre vi muita televisão. Eu acompanhava muito a Marília Gabriela, Jô Soares. Então você vê, desde criança... Grandes nomes, eu assistia muito isso. E eu olhava e falava, nossa, um dia eu vou ser apresentadora. Quando criança, mas eu esquecia dessa informação que eu plantei lá atrás, né? Então, eu não sei. Então, assim, não foi assim, eu quero ser a apresentadora desde o início. Nunca foi. Foi acontecendo. Porque eu pedi para Deus, me mostra uma profissão que eu vá engrenar, que eu vá poder ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto de fazer. Então, mas eu acho que é um conjunto, seria? É sempre um conjunto. Porque, assim, você tinha um sonho, a Rai falou uma coisa aqui para mim bem legal, o sonho de criança que está lá guardadinho e que, de alguma maneira, né, não quero aqui julgar ninguém, nem culpar ninguém, mas às vezes as pessoas vão tolhendo seus sonhos. Não vai dar, isso é bobagem. É muito difícil, imagina, Maria Gabriela é Maria Gabriela. Jô Soares, nossa, vários, né? E a gente acaba não cumprindo o nosso papel, que foi nos destinado, né? Muito antes, isso, né? Isso aí. Não, isso? Isso. Aí, ela falou isso. E assim sendo, mas existe um conjunto, né? De pessoas que te apoiaram. Eu chamo isso, no trabalho que eu faço de comunicação não violenta, de rede de apoio. Então, eu dizia muito isso para minha filha. Pode saltar de um lado para o outro lá no seu circo, no seu trapézio, que eu vou estar com a rede de apoio, né? Você salta lá que eu seguro. E essa metáfora, essa analogia, se cumpriu com você com quantos apoios? Nenhum. Só do meu marido, João. Então, mas foi um. Só ele. Mas antes, quando eu comecei a fazer as entrevistas, que eu mesma pagava para minha assistente para editar e coisa e tal, eu mesma que ia, fuçava e produzia os fornecedores, o meu ex-marido, o pai dos meus filhos, um dia perguntou assim, a troco de que você faz isso? Pra que você vai gravar vídeo? Então eu gravava vídeo dando dicas, contribuindo, contando os perrengues, e eu falava, não é a troco de nada, eu gosto de fazer, eu gosto de mostrar para as pessoas como que é a situação. E essa toxicidade das pessoas, né, pessoal da bancada aqui, que pode me ajudar, me apoiar. A Aninha está muito em silêncio, eu não estou acreditando que essa mulher está tão silenciosa. Mas, assim, porque por ser uma prosa mais criativa, porque eu estou instigando vocês, me desculpem, bancada. Mas, assim, na verdade, quando a gente está nesse processo de engajamento, de fluidez, assim, que você está contando,
As pessoas mais tóxicas, o que você entende, ou a bancada quer comentar, sobre essa interrupção no nosso sonho? Que é o que você está contando, eu ouço você dizer que o seu ex-marido dizia, para que você quer fazer isso? Mas eu não me intimidava, não. Eu continuava fazendo. E aí eu vou entrar com uma pergunta. Ah, que bom. E o que as pessoas que vivenciam isso hoje no seu dia a dia, que percebem algo, tenta fazer e aí vem um balde de água fria, só que não consegue reagir dessa forma que você conseguiu. Que dica que você dá aí pra essa galera? Essa é boa. Nossa. Essa é boa. Então, eu vejo assim, às vezes a dica, ela pode ser super bem dita, só que se a pessoa não tiver no momento dela de aceitar, de apertar o botãozinho do dane-se, eu falo outra palavra, né? Mas vamos usar essa palavra. Conheço. Já entendi. Eu tô mais polida, viu? Salve as terapias. Porque antes eu já mandava, já. Então, falta um pouco a gente apertar esse botão e falar, meu, dane-se, vou fazer o que eu quero, mas a maturidade contribui muito para. Eu tô com 43, eu até brinco, eu queria ter feito 40 há muitos anos atrás. Porque dá essa coragem, né? E vem muito com a maturidade, você vê. Porque quem critica você. Então, dica. Presta atenção em quem está te criticando. Se aquela pessoa que está te criticando é uma pessoa que não tem sucesso na vida, que tem medo, que é tolhida, manipulada, não vale de nada. É que nem uma pessoa ferrada na pele ser dermatologista. Como que você vai acreditar na dermatologista? Tem uma pele ruim, né? Se nem a pele dela cuida. Então tem que ter moral para falar. E geralmente quem critica não tem moral. Agora, aquelas pessoas de sucesso que fazem acontecer e coisa e tal, elas nunca vão te criticar. Primeiro que elas estão super ocupadas com elas. Não tem nem tempo. Eu também tô aqui. Não é verdade? Elas não têm nem tempo, porque elas estão focadas nela o tempo todo. E segundo, que elas vão olhar e falar, já passei por isso, eu sei, e ela vai te dar apoio, porque ela é uma pessoa que fez acontecer, né? Então a gente tem que fazer acontecer. Só que para falar tudo isso, se você não tiver nesse seu momento de apertar esse botão, você vai ter que passar por muitas coisas, começar a tirar a prova dos 9 e ver que o que o outro fala, se você é azul vai falar, se você é amarelo vai falar, vão falar. De qualquer jeito, né? De qualquer jeito, assim, é realmente apertar o botão do dane-se e pedir conselhos para quem tem para dar. Você vai contratar um consultor financeiro, se ele é um ferrado na vida de grana, não aplica nem os conselhos para ele. Então, você tem que procurar a pessoa certa, né? E quando você começa a fazer aquilo que você quer, os outros que vão te criticar ficam meio assim. Porque você tá tão à frente, tão ocupado, tão não sei o que eles não vão dar brecha. Agora, você ficar insegura, com medinho, né? E abre muito a tua vida pros outros pra ver. Vai muita gente dar palpite na sua vida. Então, sim, eu penso que é mesmo você se resguardar, se preservar, fazer aquilo que você quer, embasado no amor e na competência. Também não basta ser, eu amo vender, porque eu adoro falar. Mas quem diz que o vendedor fala? O vendedor ouve, né? Então, tem tudo isso. Tatiana, mais uma perguntinha. Pergunte. Você disse, então, que, né, no seu processo teve bastante gente que acabou criticando você, apontando o dedo, e você, então, passou por dúvidas, incertezas, teve esses altos e baixos emocionais. Como que você lidou com isso? Você procurou apoio de um terapeuta, apoio espiritual? O que você fez? Quando eu ouvi as críticas, me deixava triste, obviamente, só que algo muito mais forte não deixava eu não fazer. Quando eu ligava ao meu celular, câmera VGA, o primeiro vídeo que eu fiz, olha, é ruim aquela imagem, mas era o que eu tinha. Eu falava, não, eu vou fazer mesmo assim, porque é assim que eu vou começar e vou fazer o que eu tenho. É o que eu tenho. Eu usei muita frase assim, é o que eu tenho pra hoje. Eu vou fazer. Mas as críticas. Eu pensava na crítica, mas era um negócio dentro de mim tão grande, uma vontade tão grande de falar pras pessoas, né? Então aí eu comecei a sacar hoje, eu sei que isso era o quê? A força da minha missão de alma. Quando é muito forte, você pensa naquilo todos os dias na sua vida, é a sua missão, né? Então, quando eu vejo que as pessoas se deixam se influenciadas pelas outras pessoas, é porque elas não estão muito certas do que realmente elas querem. Né? Ou não chegou na maturidade delas de acontecer aquilo, né? Porque é um véu que você rompe mesmo. Mas eu nunca deixei me abater, ficava triste e tal, mas eu continuava fazendo. E hoje, persistindo lá naquilo, o que você vai ganhar com isso? Hoje eu trabalho na Rádio 99 FM de Taubaté. Você vê.
Porque se eu não acreditasse que eu era boa, que, né, que o meu legado é isso mesmo, né? Se eu não desse ouvidos à numerologia, ao mapa astral, não buscasse, eu não ia conseguir chegar. Mas as terapias que eu fazia não era nunca para cuidar disso, das críticas, porque elas não me passavam só, não entravam, eu não absorvia, elas só passavam. As terapias que eu fazia era primeiramente para cuidar da minha coluna. Comecei assim, minha coluna, ansiedade. Era o corpo, né, falando ali também, né? Porque o corpo fala, né? O corpo fala, eu tinha muita dor na coluna. Então você vê, aí você vai buscar o que é isso, você sabe, né? E tem muito do que eu estava pensando aqui enquanto você falava, nesse trabalho que eu faço com a psicanálise. Lacan sempre diz, né? Não tem nada a ver com o outro. Nunca tem. É conosco, né? Mas há, sim, como a Lu falou, pessoas ao nosso redor que estão nos ouvindo, que vai ouvir esse programa durante a semana, né? Preciso falar da enquete. Que tem dificuldade, sim, né? E ainda bem que todo mundo tem, porque a gente pode apoiar essas pessoas. Cada um aqui na mesa trabalha numa área, né, que pode apoiar as pessoas. Eu estou atendendo o consultório, cada um aqui com as suas práticas, para que a gente possa entregar para você que está nos assistindo a sua dificuldade de ter a autoestima que a Tati tem. Mas a gente tem muito mais pessoas para nos empurrar para o abismo do que nos dar a mão para sair desse lugar, né? Verdade. E é isso que a gente às vezes trata aqui no programa para apoiar essas pessoas. A gente tem recebido muito, sabe, Tati? Pessoas com depressão, pessoas que escrevem para a gente contando as dificuldades de lidar com seus parceiros, com seus pares, lidar com a família que está ali. Jovens que eu recebo no consultório dizendo, eu gostaria muito de enveredar por essa área, que nem você está falando, que é a sua, inclusive, mas isso não dá dinheiro, né? E o que a gente pode pensar? Mas antes de fazer a pergunta para você, Babi, a enquete de hoje qual é? Opa, já vou falar aqui da enquete. Bom, eu lancei aqui a enquete no YouTube, você pode votar. E aqui a pergunta é, profissionalmente você está realizado ou realizada? Essa é a pergunta, sim ou não? Volta lá na nossa enquete, que aí no final do programa a gente vai mostrar o resultado, né? E aí a Tatiana vai falar sobre o resultado. Isso. Ok? Ok, obrigada. Então, nesse caso, né, quando você está contando que você persistiu no seu caminho, que você correu atrás desse benefício que hoje, ainda bem que você o tem, a gente fica muito feliz pelo seu trabalho, tenho certeza que vem animando muitas pessoas, mas como, não sei se ao seu entorno existem pessoas que vão te procurar e dizer, como é que você conseguiu? Como que eu chego lá? Isso é possível fazer? Você consegue passar isso para as pessoas? Sim, me perguntam mesmo. Como você conseguiu? Começa com aquilo que você tem, do jeito que você tá. Hoje eu adoto uma frase que é antes feito do que perfeito. Primeiro você faz, depois você vai aperfeiçoando, né? O PER, ele é uma adição, é um plus, né? Eu estava vendo até, não é? Eu estava vendo até um químico falando do peróxido de carbono, peróxido de quê? Ele estava explicando o PER, aonde ele falou o feito e o perfeito. Eu falei, nossa, claro, é isso mesmo. Então, mas eu só tenho câmera VGA. Eu comecei falando num tablet, né? Como começou meu contato com a câmera? Eu muito tímida, sempre fui muito tímida. Desde criança, convivi com uma mãe narcisista, e comprovadamente mesmo, assim, né? Então, enfim, tudo isso para chegar que eu era a pessoa que podia me sabotar o tempo todo, porque eu não tinha segurança, não tinha autoestima, né? Enfim. E na faculdade, na escola aos 14 anos, aí lembrando disso tudo depois, né? Eu fiz uma feira de ciências onde eu explicava para as pessoas como se usava camisinha. Fui atrás dos órgãos genitais lá de borracha, coisa e tal, para mostrar, e eu criei uma bancada assim, um jornal para que contextualizasse, um jornal falando de uma forma correta de se fazer isso. E eu coloquei 2000, desse jeitinho. Então, olha só, 14 anos eu nem sabia, né? E aí fui fazendo isso, até que o prêmio lá, a escola ganhou baita de um prêmio e tal. E aí hoje, o que eu penso? Faz o que
como você pode, o que você pode fazer com as ferramentas que você tem hoje. Mário Sérgio Cortella fala sobre isso, né? Sobre ele tem uma frase que fala, faça, aí eu não puder puxar, aí eu não lembro da frase dele, mas com o que você tem hoje, né? Porque se você for pensando só, mas eu só vou fazer quando eu tiver uma luz boa, só vou fazer quando eu tiver um microfone bom, você não vai fazer nada. Então, eu me apoio muito nisso. É fazer aquilo que você quer do jeito que você pode fazer. Isso. Né? E isso me levou... Tati. Diga. Posso fazer uma pergunta? Opa, pode. A gente já está no Tati. Ela chega aqui com Tatiana e eu comecei no Tati. Agora, prosa criativa, eu gosto, né? Pode, Tati. Querida, é o seguinte, eu já percebi, eu queria saber como que você superou, porque quando você vai sair da sua zona de conforto, para você ir para uma transição de carreira. Então, você tem um ponto que você está seguro. Durante a transição de carreira, como foi para você? Você tinha apoio, você já falou que tinha apoio financeiro, você tinha como se sustentar. E quem não tem, ela deixa um emprego para ir para um outro emprego. O que você aconselha que seria interessante a pessoa fazer? Nesse caso de deixar o emprego também é complicado, porque também tem as contas, tem os, né, tem não só contas, mas também a vida, né, os desejos e coisa e tal. Eu vejo que nesse caso, assim, é o que eu fiz. Continuei como cerimonialista e fui fazendo, a vida é assim, fui plantando ali, né? Então, eu não deixei nenhuma carreira. Quando eu descobri que aquilo não me dava mais amor, e essa outra coisa que era a comunicação estava suprindo, estava me nutrindo mais, né? Aí sim eu abandonei, deixei de aceitar os contratos, e é aquela coisa, né? Puxa, mas um contrato, R$3.000 o contrato, eu preciso disso. Então foi difícil também ter que falar não, porque era um dinheiro, mas eu entendi que se eu não cortasse aquele ciclo agora, eu ia continuar infeliz e ia acabar prejudicando a outra pessoa. Então, a transição de carreira, eu vejo que não é só pensar em si, eu vejo que o profissional também deve pensar no que ele vai entregar, qual é o nível de qualidade que ele vai entregar para o outro quando ele está feliz e quando ele não está mais feliz. Né? Então, eu sempre tive essa muita preocupação e cuidado com o meu cliente, com os meus fornecedores, com todo mundo, que tipo de profissional de serviço que eu vou entregar se eu estou na baixa, né? Então, eu vejo que quando uma pessoa está nessa transição, ela tem que realmente ter certeza do que aquilo que ela quer vai ser melhor do que aquilo que ela está. Isso não significa que ela vai ser aquilo para sempre. Daqui a uns anos ela pode fazer outra transição, não tem problema nenhum. Mas naquele momento, se a pessoa sente que o que ela quer, sair de um ponto A para o ponto B, e o ponto B traz muito mais amor, bate forte no coração dela, de verdade, não é algo inexplicável, aí sim ela deve fazer isso, mas sempre com muito cuidado, principalmente quando se depende do lado financeiro, né? Eu tive essa ajuda, mas mesmo assim, quando o pai dos meus filhos falava, para que você faz isso? Eu não pensava na grana, eu pensava que eu estou plantando, uma hora eu vou colher. Então, eu não fui imediatista. Eu acho que o grande problema das pessoas é ser imediatista. Eu lembro que quando eu estava como assessora ainda, eu olhava aqueles programas de varejo, aqueles comerciais que as pessoas fazem para de varejo de 2 minutos e tal, e eu liguei para todas as TV falando, olha, eu acho que eu sou boa nisso, você pode dar uma oportunidade? Olha, eu acho que eu fui ligando, até que um dia o André Campos, que é o locutor da Leroy hoje, falou, venha fazer um teste. Fui fazer um teste com ele, eu falei, eu trabalho de graça, não tem problema. Então eu chegava dos eventos 4 horas da manhã, nem descarregava o carro, tomava banho para estar 8 horas para fazer um evento que eu não ia ganhar nada, pagar caminha, gasolina, coisa e tal. E de novo, o que você vai ganhar com isso? Por que isso? Falei, porque um dia eu estou plantando as minhas sementes. Você falava assim, eu estou plantando sementes e um dia elas vão brotar. E hoje eu estou conquistando. Ainda não cheguei onde eu quero, mas eu estou no caminho. É só uma questão de tempo. Ai, que delícia. Né? Então eu vejo que é muito isso. É se respeitar, é conhecer o que você quer e acreditar de verdade em você. Porque ou não, você vai ouvir. E olhar, e filtrar mesmo. Quem são as pessoas que estão me criticando? Faz um mapeamento assim na vida dela, um escaneamento. O que ela construiu na vida dela?
Eu vou dar crédito ou não vou dar crédito? Perfeito. Eu penso assim. Ó, eu achei a frase... Respondi a sua pergunta? Respondeu, Aninha? Aninha. Respondeu sim. Que bom. Perfeita a sua resposta. Obrigada. Maravilha. A gente Ó, vai eu achei a frase do Mário Cortella. Achou. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É isso aí, eu me agarrei nessa frase. Salva ela, que é maravilhosa. É maravilhosa. E Mário Cortella Salva sempre a frase, fala mesmo. Manda a frase de novo lá nas redes sociais. Porque a gente deseja que você que esteja nos assistindo consiga sair desse lugar que está congelado aí, né? Que às vezes está congelado pra gente também, né, Rai? Fica. É o tal do loop, né? Tem sempre um nome diferente. Que na verdade é a mesma coisa. É, roda de Sansara, corrida dos ratos. É isso aí. Aproveitando, já que você passou, né, com a Raimunda, provavelmente falou de propósito para você. E queria perguntar, né, o que é propósito de vida para você, trabalho com propósito, e se você sabe qual que é o seu propósito agora. Hoje eu sei. Graças à numerologia, graças ao mapa astral, que na verdade estava ali o tempo todo gritando na minha vida desde os 14, desde quando eu fiz aquela bancada na Feira de Ciências, desde quando eu falei quando era criança que eu queria ser apresentadora, mas as coisas vão acontecendo, vão passando, né? E eu vejo que o propósito de vida é aquilo que é um chamado mesmo para você fazer para o outro. No meu ponto de vista, propósito, missão de vida é aquilo que você vai contribuir para o outro. E essa contribuição é a sua profissão, que você vai ser remunerado por isso, e pode ser remuneração em dinheiro, pode ser remuneração em tantas outras coisas, né? Mas desde que esse propósito seja uma coisa muito latente, muito forte, que você não abre mão, que você pensa nisso todos os dias, que você, só de imaginar, já dá uma alegria de imaginar, né? Criança fala isso, imagina, você é um herói, você não sei o quê. A criança, você vê, ela tá plasmando, né? E eu aprendi a plasmar, quer dizer, tô aprendendo a plasmar, né? A criar. Então, quando aquilo enche o seu coração e você não pensa em outra coisa, você não quer fazer outra coisa, você quer se dedicar só àquilo, mas tem que se dedicar, não é só eu quero e não levanta a bunda da cadeira? Né? Aí é ego, aí não é o que você quer. Aí eu entendo que é um propósito. E ele vira uma missão mesmo, de verdade, quando isso é um legado. E aí pode ser você ser um médico, você ser um aviador, você ser um apresentador, né? Desde que você contribua para o coletivo. E aí quando eu vi mapa astral falando, numerologia falando, aí fui linkando um monte, faço o FT, faço o benzimento, eu fiz eu participei de um intensivão com vocês, né? Foi uma temporada de 3 meses, 4 meses, não sei, 17 episódios, onde ali eu cresci muito e falei, uau, eu tô no lugar certo. Depois de tudo aquilo, não tinha como não se transformar, não tinha né? como me transformar, exatamente. Mas aí eu falei, não, é isso, vai ser agora. E aí eu peço um homem que me deixa livre, vem o João. Aí eu peço, eu quero um programa, toma, ele banca. Então, assim, Deus vai colocando o chão mesmo, né, pra gente. É maravilhoso fazer o que a gente gosta. Feliz. E essa enquete aí, eu infelizmente já prevejo a resposta, porque eu acho que a maioria não faz o que gosta. Então, mas os nossos ouvintes, eu vou te dizer, não sei se é por conta da nossa rádio, no programa, porque tal qual você acabou de dizer, que você passou por todo um processo, muitas das pessoas que você está falando já vieram aqui na rádio também, já mostraram, então eu acredito que algumas pessoas que nos ouvem também já estão nesse processo. E vão falar que sim. Né? Que então, não sei, né? É um achismo aí da minha mente. Tomara. Mas eu queria que agora todos os ouvintes pegassem o que a nossa entrevistada acabou de dizer e pensa, né? Porque o universo, ele move montanhas. Pensa, ela estava num processo, teve a ideia lá de montar um programa, né? Alguém, não foi nem ela que teve, alguém teve a ideia, mostrou o programa, ela fez, e com as pessoas que ela entrevistou, ela foi se tratando. Né? Então, as terapias chegaram na vida dela e transformaram. Então, pesquise sobre terapias, né? Não estou falando nem da minha, nem qualquer terapia. Qualquer terapia, para você ver a sua possibilidade de mudança, de melhora, porque de repente você está naquele automático, né? Que as pessoas vivem, infelizmente. Mais uma vez, dá para se dizer que não é com o outro, né? O outro me faz sentir o que sinto. Isso, sensacional, Arlete, é isso. Não é isso, Lu? A gente As culpa, pessoas né? sempre dizem, você fala cada coisa que me faz perder a linha, perder o rumo.
E está dentro da gente todas essas questões, né? É isso. Essa responsabilidade é muito forte. Mas é a mais verdadeira e conclusiva, né? Sim, você me fez lembrar de uma palestra uma vez no Grupo Seja, que a menina falou uma frase que eu guardei. O mundo só vai mudar quando o meu mundo interior mudar. Verdade. Meu mundo interior mudando, o mundo de fora muda junto. Verdade. E tem algumas pessoas aqui escrevendo, né? Que elas têm a liberdade de escrever no WhatsApp e a gente usa umas perguntinhas aqui. Mas as pessoas querem saber no concreto, né? Essa transição de carreira pode ter 3 diferentes tipos de níveis, né? Crescente de complexidade. A mudança de emprego, a mudança de carreira e a mudança de profissão, né? Quais são as etapas que você diz ou pode dizer que a pessoa pode adotar? Mudança de carreira, de profissão e? Mudança de emprego, carreira e profissão. Eu acho que não ficou claro para mim a sua pergunta. Faz de novo ela. A transição de carreira pode ter 3 diferentes tipos de níveis de crescente de complexidade, né? A mudança de emprego, porque você pode estar no emprego. Na mesma profissão, né? Você pode ter mudança de carreira, se você vai adotar uma outra graduação, um outro trabalho, uma outra área, que não o que você se formou, né? E a mudança de profissão em si. Então, porque muitas vezes eu tenho no consultório pessoas que entregam o certificado praticamente na mão dos pais, né? Na graduação. Eu não fiz isso porque eu queria uma profissão antes. Eu passei numa faculdade federal para ser veterinária. Fiquei empolgadíssima. Aí meu pai disse, você vai ver, você não vai não, porque você vai ver cavalo cruzando, vai ver uma série de coisas que você não vai poder fazer. E eu acreditei nele. Aí eu fiz uma mudança de carreira sem pensar, né? Foi assim, vai ou vai. E aí enveredei para a educação, que eu estou há 40 anos, e com cursos que a gente vai graduando e vai prosperando, mas você acaba ficando ali, naquele lugar quentinho, que você tem a experiência. Então, como que a pessoa que já está nesse lugar, ela vai fazer esses 3 níveis crescentes de complexidade? E qualquer... Se muda só de empresa, a mesma profissão muda de empresa, tem um desconforto, né? Se muda de profissão, e eu mudei de tudo, né? E eu não sei dizer... Uma vez meu filho falou assim, mamãe, você parece que você não tem medo de nada. Esse mais novo, que sempre é o questionador, é o Davi. Eu falei, é verdade, filho, do que será que eu tenho medo, né? Aí eu fui descobrir que eu tenho medo de não ser amada, né? Lá na minha... Mas o resto eu não tenho medo. Então eu vejo que, independente... Eu acho que só fica muito complexo, muito difícil. Complexo mas muito, muito mais pesado quando você não vai. Não tem meio termo, não tem essa coisa do morno, né? Fábio de Mello fala muito isso, né? A Bíblia fala isso, né? Que Deus vomita os mortos, né? A pessoa morna, quer dizer, né? Porque eu vejo assim, é um chamamento, tá forte em você, é para ir, vai! Mas como que a pessoa graúda, a graduação que eu acho que a pessoa quer saber, ela tá numa profissão, como que ela vai fazer essa mudança na prática? Eu acho que vai acontecendo. Quando você aceita que você não quer mais aquilo e você quer alguma outra coisa, Deus vai botando o chão. Então eu vejo que, de repente, a pessoa nem vai percebendo o nível, as etapas que ela está passando, porque é um processo tão de uma coisa para um elo que liga uma coisa com a outra, que eu vejo que essa explicação, talvez, essa teoria de entendimento, venha só depois, quando você passou por todo o processo. Vamos ver uma questão. O que mais implica é a questão financeira? Eu acho que nunca é o dinheiro. Não é? Eu acho que não. Eu acho que no fundo, porque, por exemplo, você conta que você tinha 2 filhos, eu só não entendi se você tinha 2 filhos e precisava mantê-los, ou você tinha apoio para mantê-los e era possível fazer essa transição. Eu tenho pessoas que estão conversando aqui comigo sobre não ter condição de ter alguém para apoiar para fazer a transição. De fato, eu sei quem são as pessoas e elas têm dificuldades mesmo.
elas têm que cuidar de uma família, de uma criança, inclusive uma cuida da mãe. Então, ela optou por ficar num lugar que ela não está dizendo que é quentinho, mas ela está dizendo que é o que ela tem. Então, assim, o fato de você ter tido apoio do seu marido financeiramente foi o pontapé? Foi, isso não pode negar. Foi sim, foi o pontapé. Só que eu ia chegar onde eu cheguei em alguma hora, porque eu não ia desistir, eu não ia parar, né? Mas ia atrasar um pouco, né? Tanto é que quando eu comecei lá a fazer os videozinhos lá na câmera VGA, eu não tinha nada. Era eu e aquela câmera horrorosa e comecei a fazer com todo mundo criticando, eu não ganhando nada, até gastando, investindo, coisa e tal. Então, mesmo não tendo pessoas para te acompanhar, eu vejo assim, sempre é a gente pela gente mesmo, né? A gente fica colocando muita expectativa nas pessoas, tá? Eu até falo, que eu até aprendi que eu não crio mais expectativa, você cria galinha, você cria filho, não, mas não cria expectativa, porque uma hora vai dar ruim. Então eu vejo... não cria galinha nem filhos, mas... Você cria galinha, você cria filho, mas não cria expectativa, né? E eu acho assim, e aí tem esses momentos também, de repente, aquele momento dessa pessoa, não é o momento dela fazer transição de carreira. De repente é o momento para ela cuidar daquilo que está se apresentando para ela, né? E ela vai sentir muito forte dentro dela. É uma coisa muito, muito forte. Tem coisas que só você passando para saber. Então, aquilo que você não consegue explicar, você consegue sentir, é uma certeza lá dentro do seu coração. Faz o que dá para fazer. Faz como dá para fazer. Começa pequenininho. O grande lance é que a gente quer começar já, já estourando, já não sei o quê. E não é assim. E que bom que não é assim. Porque se você já começa lá em cima estourando, tem dinheiro, esse estúdio, vou montar um estúdio, já tem dinheiro, monta estúdio e tal. No dia a dia você fala, essa parede não devia estar aqui, esse ar tinha que estar lá. Porque você tem que sentir primeiro o seu ambiente, as coisas vão se construindo, né? Então hoje eu penso que se você não consegue, porque tem que pagar a conta, que não tem ninguém para te dar esse suporte, faz o que você pode fazer, que uma hora vai aparecer um João na sua vida, por exemplo, vai aparecer alguém que vai conseguir bancar aquilo, porque eu comecei lá atrás do jeito que eu podia fazer. Nossa, Tati, põe uma luz aqui, põe uma luz, gente, eu não tenho grana para comprar luz, vai ser como é para ser, né? Então eu vejo que às vezes a gente só não põe um monte de empecilho nas coisas porque a gente quer ser perfeito, quer impressionar. Então, a dica é, não queira impressionar, faça do seu jeito, erre, gagueje, fale errado, conserta depois. Tem muita coisa que é de forma empírica mesmo, né? Errando, acertando e errando. Isso é o quê? É coragem de meter as caras. Então, quando meu filho fala, você não tem medo? Eu vejo que é disso que ele fala, não tem medo de errar. Né? E são pequenos detalhes. Estou no curso de inglês. Aonde que eu vou aprender inglês? É ali. Naquela sala, mas eu não vou perguntar, não vou falar, e se eu errar? Mas, gente, ali é o lugar para isso. Então, você começa a ver esses pequenos detalhes do dia a dia. Mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque se você não tem medo de falar errado, porque como é que você vai transitar de carreira? Não é? Né? Não tem como. Eu vou dar um relato pessoal que vai muito ao encontro a tudo isso que você está falando. Eu nasci em São Paulo, capital. E aí eu fui mãe muito nova e vim morar no Vale do Paraíba. Minha filha tinha 6 meses e aqui eu morando no Vale. E aí, eu fui fazer um monte de coisa. E um dado momento, eu lembro que eu arrumei emprego numa empresa que eu tinha que vender coisas. E eu, como vendedora, hoje sou uma ótima professora. Então, não deu certo. Eu trabalhei, acho que 1 mês. E aí, eu tinha um carro e eu precisava levar minha filha para a escola. E eu levava minha filha para a escola a pé, que era perto da minha casa. Um belo dia, minha vizinha chegou do nada e falou, Lu, será que você não pode levar minha filha para a escola? Eu falei, filha, até posso, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu tô levando minha filha a pé. Não, mas a gente te ajuda. Eu falei, como assim? Porque eu não sei quem. Eu falei, oi? Eu entrei dentro da minha casa e falei, achei minha profissão, vou fazer transporte escolar. Foi imediato. Achei minha profissão, vou fazer transporte escolar. Dali eu já fui pesquisar, fiz curso de condutor escolar, dei meu carro de entrada, comprei uma Kombi. Naquele ano eu fiz transporte escolar. Em uma semana eu tinha 6 crianças de manhã e 6 crianças à tarde. Caramba. Tava clandestina? Tava. Desculpa aí, universo. Mas vocês estavam... Mas era o que tinha. Era o que tinha pra Prefeitura Municipal de Jacareí. Exatamente. Eu trabalhei... Tinha uma mulher que era clandestina. Era. Não é mais. Eu trabalhei, acho que quase 1 ano, mas eu tava fazendo curso, e aí eu fui lá de entrada na minha Kombi, pedi pro meu irmão, vamos lá comigo buscar a Kombi, vamos, lindo, maravilhoso, peguei, ele falou, Ninha, ele parou na porta da casa dele, Ninha, agora você tem que dirigir, né?
Falei, é verdade. A hora que eu sentei... É um detalhe. A hora que eu sentei naquela Kombi, eu olhei pra trás, tava minha filha, minha sobrinha, o sobrinho. Eu falei, Jesus amado. Eu consigo. Como? Não, a primeira coisa, como que eu fiz isso? Eu já tinha um carnê. Eu sentei naquela Kombi enorme, que se bater, você fica sem perna. Eu falei, é isso. Gratidão e vamos. Trabalhei 8 anos com transporte escolar. Olha só. Entendeu? Então, assim, o universo dá um jeito de você. E foi um ciclo. 8 anos, fechou-se o ciclo. Eu fui trabalhar como professora. E aí foram outras coisas surgindo. Em outros momentos, outras pessoas pensariam, mas será? Louca. Mas eu sou clandestina. Mas isso, mas aquilo. E aí ia botar um monte de... Tem gente que vê oportunidade nos problemas, tem gente que vê problema nas oportunidades, Por isso né? que eu quis dar esse relato, porque é ter coragem. Ter coragem. Porque eu não pensei na possibilidade de dar algum erro, de ter algum problema. E é isso que você, ouvinte, tem que fazer. Tá ruim o que você tá fazendo? Peraí, eu vou fazer outra coisa. E às vezes aparece alguma coisa no ar, alguém te convida. Vai, faz. Te dá prazer, faz. Porque o universo tá, de certa forma, te conduzindo a fazer o que você tanto deseja. É estar aberto às oportunidades, é ficar ligado, né? Prestar atenção. Não outra coisa, dica muito importante, que assim, eu tô colhendo hoje. Quando a gente planta sementes, elas é uma árvore linda, frondosa, ela vai dar sombra lá na frente. Então, nunca perca uma oportunidade de fazer networking. Nunca perca. Mas eu tenho que fazer escova, eu não tenho dinheiro. Mas tá chovendo, eu vou de ônibus. Mas não tenho carro. Vá. Vamos no coquetel. Eu fui em tanto coquetel, eu fui em tanto evento, eu fui em tanta coisa, eu conheci tanta gente que hoje, a Fedato, eu conheço ela lá atrás. Então, assim, você vai criando uma credibilidade, você vai criando uma autoridade ao longo do caminho, que hoje chega, quando alguém fala alguma coisa, eu conheço ela, eu já vi o programa dela, hoje eu trabalhei não sei aonde. Então, quando eu trabalhava na Janssen, eu era propagandista. Saí dali e fui pra Vivo, porque eu queria mais. Não dinheiro, eu queria crescer. Aqueles clientes que eram os meus clientes das farmácias viraram o meu da Vivo. Quando eu montei a minha empresa, desses virou o meu. Então, assim, você vai... É um network que eu fiz lá em 2003. Tá rendendo até hoje. Então, a gente tem que pensar não no imediatismo. Claro, a gente tem que pagar a conta, tem coisas que é para agora. Então, você tem que plantar agora para você ter essa grana do dia a dia para pagar as suas coisas e plantar grandes sementes para lá na frente dar aquela sombra enorme que você quer. Mas é lá na frente, é plantando agora, né? Então, eu tive até um chefe que ele falava assim, Tati, você vai visitar o de todo dia ali que vai te manter ali o seu arroz com feijão. Só que você precisa também investir em grandes clientes, que vai levar 6 meses a negociação, 1 ano a negociação, porque quando fechar, é um contrato para 5 anos. Eu falei, nossa. Aí ele falou, aumente a sua massa crítica, ele falava. Quanto mais gente você visitar, mais chance. Então, assim, sempre 30% é aqueles clientes grandão, que você talvez ache que nunca vai alcançar, mas se alcançar. Né? São 5, 10 anos de contrato, né? Então, não perder as oportunidades. Olha aqui, o que eu tô ganhando? Mas você tá dando... Esse já é o meu 3º podcast em uma semana. Tô ganhando o quê? Se a gente for pensar assim, eu vou lá fazer o quê? Né? Porque a gente pensa assim, mas quantos seguidores... Já me perguntaram, não vou no seu programa não. Quantos seguidores tem? Já falaram isso pra mim. Já falaram isso pra mim. Não interessa, não. Melhor nem falar. Eu fiz muita collab. Amiga, é isso aí. Vamos fazer collab? Eu vou no seu programa. Foi assim que eu entrei na rádio. Vamos fazer collab? Eu entrevisto você me entrevista. Quando eu cheguei pra entrevistar, o dono da rádio me gostou, falou, vem fazer um programa aqui. Que é o Saúde em Foco na 99. É isso então, aí. Se eu não fizesse, se eu ficasse olhando pro número de seguidores que ela tem. Então, assim, as pessoas de repente perderam as oportunidades porque eu era pequenininha. Só que hoje eu não sou mais tão pequenininha. Um dia eu vou chegar onde eu tô. E mesmo que eu sou pequenininha, a pessoa é né? É grandão para poder... Então, você vai encontrando esse tipo de preconceito pelos números de seguidores que você tem. Nem me fale. Até porque a semente, quando você planta, ela é pequenininha, né? Exatamente. Para chegar uma árvore frutífera, tem que vender tempero eu para encontrar leite lá no mundo seja, né, amiga? Lembra que tinha que ser isso. Eu acho que depende muito, assim, na minha opinião, mas eu queria que a bancada se colocasse, Ana Bacos, Babi... Eu tenho que passar para Ana Bacos para fazer pergunta dos ouvintes, né? Dar voz a eles. A hora passa e voa. Mas eu acho assim, existem pessoas com perfis diferentes, né?
e cada um tem um jeito. Aqui, no meu caso, e da bancada, tem um monte de gato aqui, que no perfil comportamental diz que é gato comunicativo. Então, há uma necessidade, pelo menos em mim, Tatiana, de estar em vários programas. E não meço pela audiência e não meço também pelo retorno que vai me dar. Então, por exemplo, o caso de quem está aqui na bancada que eu chamei. Foi porque eu encontrei lá no Seja, que foi o caso da Rai, depois, em consequência, a Lu. A Bárbara já estava tentando, né? Estava comigo já em outros projetos e depois aprendeu a lidar ali com a mesa de som, que não é da área dela, tá? E aí a gente vai passar para os ouvintes, mas fica uma pergunta aí para depois, para a sua próxima pergunta que veio aqui no WhatsApp. Saúde em Foco é um programa que é patrocinado. Como é que é esse patrocínio? De quem é o patrocínio? E o processo na FM Taubaté, que foi um presente para a sua vida, também é patrocinado por quem, né? Para que as pessoas consigam entender, acho que talvez de patrocínio. Ana Bacos, por favor, querida. Sim, vamos fazer a primeira pergunta, que é do nosso number one, Aécio. O Aécio, lá de Minas, viu, Tati? Ele faz a pergunta. O ser humano, sendo insatisfeito por natureza, nunca está satisfeito com a vida que leva. Nesse caso, funcionaria mais aqui uma transição de valores do que de carreira? Sim, boa pergunta, Écio, boa pergunta, com certeza. Eu só identifiquei a transição da carreira, o momento certo que eu tinha que fazer quando eu fui mudando os meus valores. Então, lá em 2005, eu me tornei espírita, eu falo que eu me converti. Você é evangélica, a palavra muito usa para o evangélico, né? E eu mantenho falando conversão, porque foi conversão de valores total. Aquilo que eu achava que eu era ou não era, aquilo que eu dava valor, dou mais valor. Então, foi uma conversão. Então, sim, foi uma conversão de valores, uma conversão que eu ouvi de uma pessoa mais inesperada do mundo, quando eu passei por uma situação, a pessoa falou assim, sabe por que você está passando por isso? Porque você não tem Deus no seu coração, você sabe da história. Nossa Senhora. Sim, lembro. Essa história, uma pessoa falou isso pra mim, ali eu fui começar realmente, eu vi que eu não tinha Deus no meu coração. Então, começou lá em 2003 que aconteceu essa coisa toda. Em 2005 eu conheci e me tornei espírita. Então foram 12 anos de conversão, eu mantendo espírita, tá vendo? Me autoconhecendo e depois mais o autoconhecimento com as terapias. Então sim, eu vejo que a gente só consegue deslanchar na vida quando a gente quando a gente se conhece, né? O sucesso, a gente só vai ter sucesso profissional quando a gente tem um sucesso pessoal. Eu entendo que a profissão ela é uma extensão da pessoa. Não tem como você ser honesto e um profissional desonesto. Da mesma forma, ao contrário. Então, é uma extensão. Então, eu acho que tenho certeza que as coisas, os anjos, as pessoas só foram aparecendo na minha vida, as facilidades, quando eu entendi quem eu sou. Inclusive as coisas boas e as coisas não boas. No marketing, falam muito de análise SWOT. Ou FOFA, fraquezas, oportunidades, facilidades e ameaças. Isso. Quando você faz isso em você e entender quais são as suas fraquezas, suas ameaças, oportunidades e fracassos, você mapeou você se autoconheceu, olha, um quadrante. E ali, trabalhar para ir limando ou para aceitar aquilo que você quer e pagar o preço do que você quer. Então, quando você chega do que você é, então quando você chega nesse autoconhecimento, nessa troca de valores, né, que foi uma pergunta muito inteligente que ele fez, as coisas começam a acontecer e o chão começa a vir baseado nos seus valores e as coisas começam a acontecer. Mas primeiramente ter os valores, se apossar, se apoderar, se empoderar dos seus valores, né? Daquilo que você é. E aí sim as coisas vão aparecendo, porque tudo é ressonância, né? Tudo vibra conforme onde você tá. Sensacional. Né? Eu vejo que é isso. Amei. E eu acho que tudo isso dá coragem para falar, agora, vou apertar todos os botões agora e vou. As coisas acontecem naturalmente na hora que você mudou esses valores, né? Só que tem uma coisa que eu estava falando lá na mesa, lá no café, antes de gravar, que é o seguinte, estou na zona de conforto. Até chegar a minha nova fase, existe um momento do vazio, um momento do
aquela analogia que eu fiz do ventilador, né? Ele está girando para a direita, tem que esperar ele desligar sozinho. Então, existe ali um nada. Onde você não produz, você não ganha dinheiro, você não tem amigos, você não sabe nem que... Tipo, meu Deus, será que... E agora? Eu fiz certo, eu abandonei uma carreira para assumir a outra, e agora? Meu Deus, aí bate o medo. Por quê? Porque o ventilador não começou a girar ainda na velocidade que você espera. Porque as coisas acontecem, né? Tem o seu tempo, não é que elas demoram. Elas levam um tempo para acontecer. E é aí que muitos desistem. Porque é muito punk. É a noite escura da alma, né? É a noite escura. É a noite, exatamente. E na hora, quando a noite está mais escura, quando a gente está ali no fundo do poço, é que muitas vezes a gente consegue ter força para sair de fato dessa situação, né? De falar, calma aí, o que eu preciso fazer de diferente agora? E na sua jornada, né? Que você precisou ter forças, tirar força de onde você não sabia que tinha. Exato. E com certeza você teve que enfrentar crenças limitantes. Total. Que crenças que você tinha lá atrás que algum ouvinte pode ter agora na vida dele? Que eu achava que se eu não fizesse a minha vida profissional até os 40, já era. Eu achava que depois de uma separação, que homem que ia querer assumir uma mulher com 39 anos, com 2 filhos na Merlin. Gostei, Merlin. Ou que homem, porque é isso que você ouve, né? Não tem homem por aí, você acabou de ser divorciada, ninguém vai te querer, porque quem vai bancar você e seus filhos, né? E aí, então, esse foi uma crença mesmo. E uma crença que caiu por terra quem tem dinheiro não vai para o céu, que dinheiro não traz felicidade. Meu, isso caiu com a mesa radiônica. Você trouxe da sua história, da sua cultura? Porque meu pai era aqueles que não tem, pai, vamos comprar, não tem dinheiro. Pai, não tem, eu via o não tenho dinheiro a vida inteira. Tá. E esse modelo mesmo, patriarcal, né, que a mulher... vinda com filhos, ela já tem... Desculpa da palavra, que é bem pesada que eu vou dizer agora, tá? Porque é o que eu ouvi hoje, estou ouvindo aqui, que eu tive que... Nem vou ler o que a pessoa me escreveu. Aquela mulher já é rodada, então eu não vou ter um relacionamento com ela, que ela já é rodada. E há ainda esse preconceito e uma família patriarcal que nos faz pensar... que as escolhas partem dos homens, né, e não das mulheres. Que há a possibilidade de a gente refazer nossas vidas com outras pessoas. Então, eu posso lhe garantir que isso é muito importante você dizer, mas também muito importante, voltamos ao que é nosso, de que a gente se considere uma pessoa especial, né, para que venha a pessoa que complemente nossas vidas, porque é provável que você que está me assistindo, que já teve um relacionamento tóxico, você tem um segundo, um terceiro, um quarto, até você... aprender a lição. Ou se cuidar, né? Se cuidar, porque eu tenho uma frase, você falou, eu lembrei de uma fala de um mestre, de um professor que eu sigo, ele falou, enquanto você achar que o seu dedo é podre, troca o dedo então, porque o problema é que aquela pessoa vem para você aprender a lição e ressignificar a sua vida, a sua história. O problema ainda não tá no outro. Como que é, Rai? Nossa, a Ana gostou lá do lado. É que a maioria fala que assim, eu tenho o dedo podre, né? Eu tenho o dedo podre, tô sempre escolhendo a pessoa errada e não acerta. Se o seu dedo tá podre, joga o dedo fora. Na verdade, o universo está trazendo a pessoa exatamente para você trocar a informação que você tem dentro de você. Porque o outro tem as questões dele e você tem a sua. Semelhante atrai semelhante, né, Rai? Então, assim, se você atrair uma pessoa tóxica, logo é o que você está atraindo. Aprenda a mudar de vibração para você não atrair mais esse tipo de pessoas. Exatamente. Se ela atrai o tóxico, quem é tóxica é ela. Exatamente. Não é o dedo que está podre, é Ninguém os passa sentimentos. na nossa vida sem deixar uma lição. Sim. Nós podemos não enxergar no momento. Mas todas as pessoas que passam na vida de todas nós, de todos os nossos ouvintes, deixam uma lição. Seja Se positivo. você não aprender, virá outra te trazer essa lição. É verdade. Até virar a chave. É verdade. E o autoconhecimento traz isso, né? Quanto mais a gente se conhece e entende que a gente errou, que a gente melhorou, que a gente evoluiu, a gente começa a olhar para o outro e fala, ele também está evoluindo, ele também está no processo dele.
Sabe o que tá me ajudando muito a enxergar o outro e não ficar muito brava? Como assim? Que absurdo, ele faz isso, não sei o quê. Olha que interessante. Quando eu comecei a entender que cada ser humano é como se fosse um celular. Lembra do Nokia 1999, aquele azul que caía no chão, não quebrava nunca? Lembra? Eu tive daquele. Vocês lembram? Ele era bom, era ótimo, não quebrava. Tipo um tijolinho. Como é que a gente vai cobrar daquele celular, tirar uma foto de hoje, que eu tenho, por exemplo, um iPhone? Não tenho um iPhone, mas um iPhone. Então, assim, às vezes a gente cobra uma configuração de uma pessoa, um comportamento, só que ela não tem esse chip instalado, esse hardware, esse software nela. Ela não tem. Que nem aquele Nokia, né? Sim. Então é evolução. Então, assim, mas eu quero que tire foto. Então, abandona o Nokia e compre um outro telefone. Então, assim, quando eu comecei a olhar, falando, peraí, ele é um celular, peraí, a configuração dele é diferente da minha, que é diferente da outra. Eu falei, olha, isso tá funcionando para poder julgar um pouquinho menos. Não é que assim, eu não julgo, mas mentira. Estamos aprendendo, mas né? a gente Todo mundo é menos mas de eu comecei de a diminuir esta expectativa. Por quê? Porque ele é um Nokia, tadinho. Um dia ele vai ser um iPhone. Tá no processo dele. Eu já fui um Nokia também. Né? Tô querendo ser um iPhone. Quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a ver onde foram nossas limitações e que é igualzinho do outro. Então, se eu evoluir, ele também vai evoluir. Ou se ele quiser, aí também tem o livre-arbítrio, se ele quiser. Mas se eu vejo que ele não quer. Importante, não é, gente? A pessoa tem que querer. Então, o que eu faço? Você quer pegar na mão e arrastar. Provavelmente você fez isso com o seu primeiro marido. Não é possível que você desistiu do casamento num clique. Não foi eu que desisti, mas exatamente. Não foi num clique. Nunca é. Como ninguém faz as coisas num clique. E aí teve um momento que você falou, então, né? Então, tchau. Então, tchau, né? Ou ele pediu a separação, mas já era uma coisa que estava em que trâmite, também tá bacana pra ele. Se ele tem uma mulher que não dá atenção, que tá sempre cansada, sempre trabalhando, o que ele vai fazer? Vai procurar outra, né? Não justifica a traição, mas explica. Então, quando eu comecei a olhar essa situação, eu falei, bom, então o cenário mudou e cada um se adapta com o cenário e outros não se adaptam. Mas também, como eu trabalho com a comunicação não violenta, eu fico pensando, né? Por que... Agora eu solto aqui para todo mundo aqui. Manda ver. Por que as pessoas não comunicam? Exatamente. Elas estrubicam. É verdade, boa. Porque as pessoas falam assim, olha, eu quero algo da Rai, mas eu já vou... Ao invés de dizer para ela exatamente o que eu preciso, eu começo na minha toxicidade, questionando ela do fio do cabelo à ponta do dedão do pé. Gente, por favor, me dá aí uma bola de cristal, ela é redonda, com uma pecinha. E nem garanto que você vai conseguir essa informação. Ó, tem mais pergunta lá da Aninha, hein? Tá. É tipo isso. Vamos lá. Mais uma pergunta do Aécio. Pergunte, Aécio, pergunte. O preconceito, em geral, atua fortemente na competitividade do mercado de trabalho. Como reajustar com acerto competência versus privilégio? Quem ganharia nessa queda de braço? Eu acho que você vai ter que ler de novo, viu? Porque, olha... Os mais resistentes, os que não dão bola para isso. Preconceito. E, você é mulher, você é isso, você é gorda, você é magra, você... Eu não quero... abster, ignorar. De novo, quem é a pessoa que falou isso? Ela tem moral para falar? Então vale alguma coisa. Não tem moral? Ignoro. E aí a gente começa a ter uma vida mais solitária, digamos assim. Né? Mas como é que você fala isso? Eu dispenso as pessoas assim, que me fazem mal. Mas como é que você fala isso para as pessoas do modo geral? Que, né, a pessoa não tem moral. Ela não tem moral. Agora eu trago assim, essa ideia para pensar. Ela não tem moral por quê? Que nem você citou. Por exemplo, a pessoa tem uma pele ruim. Então, ela, assim, tá com uma pele difícil. Aí ela não pode ser uma dermatologista porque ela não cuida nem da própria pele. Então, o que é não ter moral para falar pra gente? É isso, é não viver aquilo, não praticar aquilo que fala. Tá. Então, a pessoa que está nos assistindo vai entender como é que você avalia se a pessoa tem moral para falar para você. Não que ela seja bem sucedida. Não é isso, né? Não. Tá. Eu entendo que é a pessoa falar de algo que ela tenha conhecimento, exatamente, né? Sem julgamentos, inclusive, né? Se eu vou apontar para algum questionamento dela, eu tenho que, no mínimo,
ter o mesmo conhecimento ou saber do que eu tô julgando, né? Eu acho que ela pode até julgar, isso. desde que ela conheça as 3 partes da história. Eu sempre falo, as 3 versões. 3 Tem o peneiras. lado de um, o lado do outro e a verdade. Que nem sempre a gente vai saber da verdade. Então, se essa pessoa tem a competência de saber o lado de um, o lado do outro e a verdade, ela tem condições de julgar. Meu marido Então, costuma mas aí falar isso. volta- A minha verdade, a sua verdade e a verdade. verdade. Porque também tem a questão de como eu escutei a sua verdade. É. Né? Porque Então. nós estamos aqui falando sobre vários assuntos e cada ouvinte está ouvindo a maneira dele. É pela bagagem dele, né? É, Agora, a exatamente. melhor maneira é aferir com a pessoa. Isso. Você quis dizer isso? Isso. Ou como que é isso para você? Como que chega isso para você? É um termo que eu uso muito na comunicação não violenta, para entender como é que chega aquilo para a pessoa. Porque de acordo com o Marcelo falou, da crença da pessoa, realmente é difícil para ela entender. Principalmente, na minha opinião, mas é minha opinião, estou falando em primeira pessoa. Quando a pessoa tem dificuldade com o financeiro, que nem você citou, você reverberou isso de forma diferente, mas ou traduziu o que o seu pai dizia, que não tem, de forma diferente. Mas, no modo geral, a gente ouviu muito isso das nossas famílias, da nossa cultura, que o dinheiro é sujo, que a pessoa que enriquece, ela é soberba. N coisas que nos impediram Que rico não vai pro céu, né? Que rico não vai pro céu. Pegando tal. dinheiro, lava a mão. Maldade, né? Meu Deus. E isso tudo ainda, e não sei se aciona gatilho em vocês, mas eu sei que aciona gatilho em muitas pessoas. Sim. Né? Eu estou falando da minha área, né? Como eu atuo no consultório, quanto que as crianças e adolescentes dizem, então, tia, mas eu não posso escolher essa carreira. Não pode? Não. Por quê? Aí eu vou lá tentando, mas deu isso no seu diagnóstico, eu desenvolvi isso com você. Então, minha mãe falou que não dá dinheiro não, isso aí. Meu pai ganha muito dinheiro. Então, é difícil nós burlarmos certas regras. É muita terapia mesmo. E dá-lhe transição de carreira, né? Porque aí você foi fazer o que seu pai quis, porque o que você queria não dava dinheiro. Aí no meio do percurso você já mudou, porque aquilo você não gostou. Até você voltar para o que você queria de verdade, são várias transições. Eu sou uma pessoa que passei por várias transições de carreira, desde lá até hoje. Nossa, e tô numa também. transição de carreira ainda, atualmente. Eu fui advogado. Você tem essa história pra contar. Daí eu segui a carreira do meu pai, que era advogado. Só que antes do meu pai ser advogado, ele era engenheiro. Só que daí teve aquela crise, anos 90 e tudo mais, o que aconteceu? Ele teve que se reinventar e ele passou no concurso público e fez direito. Daí eu segui os passos dele ainda, fui fazer direito. Só que daí eu acabei adoecendo. Daí no meio do caminho, pra me curar, acabei estudando e virando terapeuta. Virei terapeuta, fiquei bom nisso. Só que daí chegou um momento que a terapia não estava mais me preenchendo. O que eu fui fazer? Eu fui empreender e eu comprei uma franquia. Pois é. É isso aí. Só que... Atualmente, estamos falando do presente. Isso, então, atualmente eu sou empresário, eu tenho uma franquia, e tudo que eu aprendi da parte de terapia, eu passo para os meus funcionários. Sim. Eu dou treinamento para eles de inteligência emocional. Está sendo útil. Muito útil. Está sendo útil e está aplicando para todos, né? Então a gente não dá para começar do zero. Não. A gente sempre vai ter uma bagagem que a gente vai levar com a gente. E de repente você se tornou empresário justamente porque você foi terapeuta. Exatamente. Porque você se autoconheceu. Sim. Né? E você não deixou de ser. Você agregou mais uma profissão, não é verdade? A gente nunca deixa de ser nada. Bom, algumas coisas ruins até que abandona, né? É bom, né? Largar pra trás. Deixar pra trás. E aí você vê, nunca é o dinheiro. No final das contas, quem fica correndo muito atrás de dinheiro não tá na missão. E aí não vai ser feliz. Pode vir dinheiro, aí vem os problemas para você gastar o dinheiro, ou vem a doença. Então, assim, faça o que você quer, o que você gosta. É claro, de novo, né? Tem sempre ali a situação específica. Tem gente que não pode, tem que pagar a conta, coisa e tal. Mas vai plantando essas sementes do que você gosta, do que é forte no seu coração, que uma hora certa vai vir. Com certeza. Ô, Tatiana, pergunte. O que eu já percebi em alguns casos, eu quero que toda a bancada se manifeste. Muitas vezes a pessoa que não consegue chegar até onde ela gostaria de chegar, e ela vê que outra pessoa está chegando onde ela gostaria de estar. E é essa pessoa que mais critica. É essa pessoa que você fala
que não tem moral alguma, é isso? É isso. E geralmente, Ana, essas pessoas dentro da sua própria família, no seu próprio convívio de trabalho, dos seus amigos, são sempre as pessoas mais próximas. Eu estava vendo o Leandro Carnal falando, ninguém tem inveja da Cleópatra, das conquistas do fulano, do rei de tal, porque eles estão longe. As pessoas têm inveja das pessoas que estão perto, porque elas se comparam, né? Se ela conseguiu, eu não consegui. Aí vem essas coisas. Então, de novo, valores. Porque quem realmente é feliz, se conhece, é uma pessoa de sucesso, não sente inveja. Pode até sentir um pouquinho, mas sabe administrar, não sente ciúmes, né? Os ciúmes, a inveja é intrínseco no ser humano, mas você vai trabalhando para que não aconteça. Então, você fica feliz com o outro. E quando você tem uma pessoa perto de você que não fica feliz com a sua conquista, cai fora. Eu saio, olha, não teve a pandemia, distanciamento social, eu, pra mim, mantenho até hoje com algumas pessoas. Não vou na casa, não telefono, não. Isso pra é sabedoria. Hã? Isso é sabedoria. Não é verdade? Mas por quê? Porque eu me conheci. Porque hoje eu vejo aquilo que me faz mal, aquilo que me faz bem. Aí vão falar o quê? Ah lá, agora que ela é apresentadora, agora ela tá metida. Não tem nada a ver com ser apresentadora. Tem a ver com as minhas lutas, com as minhas vitórias, com as minhas... com cair e levantar, né? Então, quanto mais você se nutrir, né? Foi a palavra boa aqui, de pessoas, de reportagens, de não só alimentação, daquilo que você ouve, de onde você frequenta, disso você acaba afastando por osmose essas pessoas que não agregam. O divisor de águas, começam a vir pandemia. outras. Ela foi um divisor de águas, a Foi, pandemia, total. né? Em todos os sentidos. Para mim, para nós foi. nos conhecermos, para manter a resiliência de ficar com essa intimidade aí que você falou, né? Porque a gente estava dentro de casa com o tal dos íntimos, né? Sim. A intimidade. Foi com o tal dos íntimos, né? As crianças me contavam, os adolescentes, cada coisa que eu ficava, gente. E também através dessa telinha que está ali, ó, nós fizemos aula online, atendimentos online, e a gente viu como que é a vida fake. Então, são várias coisas que a pandemia nos trouxe. Até esse divisor de águas para a gente começar a colocar para lá. Fazer um distanciamento harmônico de algumas pessoas. Foi depois da pandemia que eu não te vi mais. E nem vai ver. Quer me ver? Instagram, @TatianaFedata, me vê lá. Acabou. E tá bom demais, não é? Mas para se chegar nisso, é uma coragem, de novo, coragem de ser o que você é. A gente diz tanto não pra gente, né? Eu não digo mais não pra mim, eu digo Também não pro outro. Ah, mas o que o outro vai pensar, tadinho? Dane-se o outro, tadinho de mim. Quem que tem dó de mim? Ninguém, né? A Josielma Santos. Vocês conhecem aquela terapeuta super legal? Já esteve aqui. Ela foi no meu programa e ela falou assim, dou todo o crédito a ela. Ela falou assim, todo mundo ensina a gente a se colocar no nosso lugar, a se colocar no lugar do outro. Tem empatia, mas olha, se coloca no lugar do outro, veja bem. Mas nunca ensinaram a gente a se colocar no nosso próprio lugar. Eu falei, caraca, é isso mesmo. Uma chefe tem dificuldade de aceitar que é chefe, não é verdade? De aceitar que o outro é funcionário e você é o empresário, que é sua empregada e você... mas aí a pessoa pensa, mas ela é soberba. Não, ela é minha empregada e eu sou a patroa. Né? Então, quando você começa a colocar tudo no seu lugar, ele é filho e eu sou mãe. A constelação familiar diz isso, né? Agora já puxei outro canto da vida aqui. Tipo isso. É isso aí. Tudo de bom. E aí, quando você aprende a se colocar no seu próprio lugar, tudo acontece. As coisas... Eu não estava no meu lugar. Como que eu sou apresentadora? Exatamente. Não é verdade? Não flui. Não flui, não tô aceitando o meu próprio lugar. É que nem elogio. Você tá tão linda. Imagina, eu tô sem maquiagem. Essa roupa é velha. Mas aceita. Obrigada. Brinca, eu também acho. Também tô. Isso é cultural, né? A gente ouviu muitas vezes que aceitar o elogio é que você tem um ego elevado, né? E hoje o obrigado já tá bom já, gente. A dica é obrigada. Não precisa dizer que foi barato aquela roupa, nem que você comprou no brechó. Ficar justificando o elogio. Eu fazia isso, né? Realmente. Eu fazia também. Eu concordo com você que isso é cultural e que a gente pode quebrar. Estamos... No final do nosso programa. Antes de encerrar, quero falar da enquete.
Não há dúvida. Eu só estava esperando o A de vocês. Quando o papo tá bom, a gente nem percebe que tá chegando ao fim. A gente fez um coral aqui há muito tempo sem combinar. O A e depois lá no final que eu vou falar. Gente, então vamos ver a enquete, por favor, o Babi? Bom, sim. Eu estou encerrando aqui a enquete. A pergunta é: profissionalmente você está realizado ou realizada? 80% disseram que sim e 20% não. Falei que os nossos ouvintes já estão se curando. Desses ouvintes seguidores, hein? Vem seguir eu também, para alimentar essa egrégora de coisas boas, aumentar, porque, infelizmente, eu já tive do lado do não, onde não estava, ganhava muito dinheiro, ganhava bem pra caramba e não estava feliz. Então, nunca é o dinheiro, sempre é o brilho nos olhos, o tesão. Eu falo a palavra tesão, porque tesão é espiritual, né? E é o tesão que te dá, te traz a vida. Te traz exatamente. E muitas vezes, sabe, Tati, eu queria fechar o programa falando uma verdade que é muito triste ao mesmo tempo. Quando a pessoa perde esse local, né, de brilho no seu trabalho, ela também se mutila, né? Sim. Porque tem que compensar com muito equilíbrio que a gente está vivendo, esse momento aqui. Porque quando algo acaba na sua vida, né, que vai chegando a idade, eu sou aposentada, mas não consigo parar. Mas há quem se aposenta totalmente e perde a referência. Se perde. Porque viveu só e única, exclusivamente para o trabalho. Isso é muito difícil também. Que nós possamos hoje nos equilibrarmos. Eu gostei muito também da enquete e posso imaginar, estou chutando, como diz a CNV, que as pessoas estão participando de algumas terapias, né? E se conhecendo e tentando buscar algo para si mesma. E peço agora para a bancada se despedir, por último, a nossa convidada, que vai fazer o fechamento aqui para nós. Então, vou dar o pontapé para a Raimunda. Santos, numeróloga multidimensional. Vou falar nisso, quero fazer uma pergunta que vou colocar você de saia justa. Ainda bem que eu vim de saia. Tem que ser justa agora. Tá justa? Tá. Então posso fazer. Você viu a data de hoje? Eu vi, acredita? Tá, que dia é hoje, gente? 13. De 3. De 2023. No final dá o número 14, o número perfeito. Mas o 13 hoje é uma energia muito forte de morte e renascimento. Deixar o velho ir para o novo vir. Isso. E nós estamos vivendo no elemento água, que representa o mês de março. Tá chovendo quase nada, né, gente? As águas de março fechando o verão. Promessa de vida. As águas de março, na verdade, está trazendo o nosso corpo emocional em movimento, para a gente transbordar essas águas internas. De preferência positivamente, mas se tiver um negativo aí, gente, transmuta, porque tá puxado, viu? Vai mexer mesmo a partir deste mês, inclusive a partir do dia 20, né? Quando começa um ano novo astrológico. É que a Lua reina. Afinal de contas, astrologicamente, esse ano quem vai comandar o ano é a Lua, que é a água, 4 fases, né? Pensa aí, você com muitas águas internas, nosso corpo é 70% água e por aí vai. Vixe, a gente tem que conversar mais com a Rai, né, pessoal? Trazê-la aqui para falar mais sobre isso. Vale a pena. Poder fazer um programa sobre só com astrologia. Astrologia, eu chamo o Vitor. Vale a pena. Mas o Vitor já veio, ele pode voltar. Pode falar de certeza, tudo, Rai. Porque aí a gente fica linkando um com o outro, porque só o número do programa que não é o número que você citou, porque o nosso programa de hoje, Prosa Criativa, 0166, né? Nós estamos completando quase 3 anos aí. E então, Lu, se despeça, meu bem. 166, não e dá deu 13? Eita! 166 agora tem que falar, né, Tati? Não dá. Pensa um pouquinho. Qual era o seu número, Tati? Meu número era 13. Olha só que loucura. Vindo aqui no dia 13. Uau! Não, e foi remarcado umas 3 ou 4 vezes, né? Porque a agenda minha, a agenda de vocês, né? E olha, caiu o dia de hoje. Que loucura. Vai ser hoje mesmo. Que loucura. Caramba. Isso e aí. a sala é 413, tá, gente? Só pra avisar. Pois é. 13, então, 13. hoje vocês vão renascer das cinzas em um novo ser,
Um novo eu. E um assunto, de certa forma, que é morte e renascimento, né? É, uma morte da sua profissão anterior e Isso. um nascimento aí de uma nova profissão. Então pega esse dia maravilhoso e leva para a vida de vocês. Fala assim, eu vou mudar, eu quero a coragem, a da Tati, que ela acabou de falar. Pega essa força que vem aqui de toda essa bancada maravilhosa e leva para sua vida. E faça uma mudança na sua vida agora. Olha, eu quero muito fazer isso. Começa, faz no sábado, no domingo e vai fazendo. Quando você vê, já foi. Você já mudou de profissão. É bem natural, assim, como a Tati passou pra gente. Começou aos 40, né? Só pra finalizar assim o nosso assunto. Fui pra TV com 39. Mas a grande virada foi os 40. 13 também, umas 3, 4, 40 anos. Jesus não ficou 40 dias no deserto à toa. Foi pra essa lição. 40 anos você faz a transição. Quer queira, quer não. É uma delícia depois dos 40, né? É uma mudança interior muito grande, muito forte. Essa morte e renascimento, ela tá dentro da nossa alma. Gente, espera chegar aos 60, que eu já tô. Que é delícia mais ainda, né? Que é mais delícia ainda. Eu falo a mesma coisa dos 50. Tirando a parte da falta do colágeno, que não é uma coisa muito boa, mas tudo bem, a gente faz a reposição. Acho que é só o malefício de fazer os 40 e perder o colágeno, né? Marcelo também precisa de colágeno. E aí, pode se despedir, meu querido. Ai, gente. Então, aproveitar, né? Falamos aqui de morte, renascimento, transição. E lembrando que pra gente realmente fazer transição à mudança, coisas precisam morrer para algo renascer. Então que vocês reflitam que crenças limitantes vocês têm que precisam morrer para que a sua nova versão nasça com crenças empoderadoras. Quais crenças precisam morrer e quais crenças precisam surgir na sua jornada. Deixa essa reflexão para você. Tá aí ouvindo. Isso. Muito obrigada, Marcelo. Babi ou Ana Bacos? Quem vai primeiro? A Ana? Ana Bacos. A Babi botou o dedinho para você, Naninha. Bom, quero também agradecer a Tati, agradecer os nossos ouvintes. E quando você falou da questão do dinheiro, tô sempre duro, não tenho dinheiro, o dinheiro é sujo. Eu acho que dificilmente alguns de nós não cresceram ouvindo isso. É impressionante, né? Acho que a grande maioria ouviu isso. Aí eu me casei com um homem que também só sabia dizer, tô durinho, durinho. Durinho, durinho. Verdade. Nossa, agora pegou. O durinho, durinho de dinheiro. Então, a gente ficou quieto aqui, mas a gente entende. Acho que esse programa vai até amanhã. Porque é bom, né? Tá durinho, né? De dinheiro. Dinheiro não é bom. De dinheiro não é bom, não. frase criativa, programa que pensa fora da caixa. Muito obrigada, Tati. Obrigada aos ouvintes, à bancada. E agora eu passo para a Babi. Oh, meu Deus. Obrigada, Ana. Bom, obrigada pela sua participação, viu, Tati? Eu adoro falar sobre a parte de autoestima, sobre o autoconhecimento, então eu amo muito esse assunto. E hoje eu vou levar muita coisa aqui também que eu aprendi com você. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que esteve aqui conosco e todo o pessoal da bancada aqui do Prosa Criativa. Obrigada. Oxe, eu que agradeço. Eu adoro falar o que a gente... Eu gosto muito de falar o que eu penso, o que eu... Olha, uma vez eu vi Clóvis de Barros Filho, vocês conhecem esse homem? Um dia ele falou assim... Maravilhoso. Você tem... Eu adoro me ouvir, eu adoro a minha companhia, eu subo na mesa e falo com meus alunos, eu sinto um tesão, já viu ele falando? Olha, arrepia. Eu sinto um tesão, porque a pessoa com quem eu vou conviver pra vida inteira é comigo, então no mínimo eu tenho que gostar do que eu falo, do que eu penso, do que eu faço. E eu falei, cara, esse cara tá certo. E eu comecei a fazer isso. O que eu gosto? O que eu acredito em mim? Então, às vezes a gente vai pra igreja pra falar com Deus ou coisa e tal. Você pensa sempre no quê? Tenho que melhorar isso, mudar aquilo. Mas é aquilo que tá bom. A gente nunca olha pra aquilo que tá bom, pra aquilo que eu sou boa nisso. Quase. Né? Eu sou né, fenomenal nisso. Então, vocês têm que olhar pra você e falar onde que vocês são. Uma das perguntas que eu fazia pras minhas funcionárias era: me fala onde você é muito pau, muito né? Boa. Fenomenal, né? Fenomenal. E elas não sabiam responder.
o que elas são boas. Então, primeiramente, faz análise SWOT em você, é uma baita de uma dica, né? E não dê atenção para aquelas pessoas que só te criticam. Quem critica não faz nada e quem faz não te critica. É sempre assim, ela vai te puxar para cima, exatamente. E presta atenção nos sinais, a vida dá sinais o tempo inteiro para você. Sai um pouco do o PhD falou, o cientista falou, o fulano falou, mas e o que você fala? Para quem crê em reencarnação, olha quantas vidas, quantas coisas, né, você já viveu e traz hoje para cá, porque nós somos um espírito vivendo num corpo, uma experiência humana. Para você que não crê em reencarnação, o que é que você já aprendeu com os seus pais de bom, que você já aprendeu na vida e você pode aplicar? Então, deixar um pouco de ouvir, de dar atenção para os outros, porque quem está no seu sapato é você, né? Quem veste essa roupinha é você. Então, é você que tem que saber aquilo que é melhor para você. E pagar a conta de ser o que você quer ser. Tanto pagar a conta, quanto consumir o prato que você, né? Tem o bônus e tem o ônus. E eu sempre... essa coragem que falo, sim, aceito, é minha, eu tenho, porque eu olho para o bônus. Mas eu vou ter que comer isso. Mas você vai deixar de comer isso para você ter o que você quer, ou você vai... Então, assim, sempre pensa no que você vai ganhar em fazendo aquele sacrifício. Não para no sacrifício, porque tudo tem sacrifício. Até se você não fizer aquilo que você quer, é um sacrifício de viver aquilo que você não quer. Então, pague o preço do que você aceitou a ser e seja de verdade o que você quer. E tudo que você fizer, principalmente na nova carreira, para de se comparar com os outros são os outros, faça, seja você, sem impressionar. Nos meus programas é assim, eu vou até convidá-los para conhecer e vocês vão ver que é muito leve, é muito gostoso. A Raimunda foi na rádio também. Eu hoje tenho um programa chamado Saúde em Foco na Rádio 99 FM. Passa no YouTube também, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã. A gente está lá entrevistando autoridades da saúde holística e saúde tradicional. Então, a gente fala de saúde mental, emocional e física. É muito legal. A gente conversa de um jeito assim. É 1 hora de programa, passa super rápido, mas é um bate-papo super bacana, onde eu colaboro, o outro colabora, o ouvinte contribui. Então, convido vocês a assistirem ao vivo, ou então lá no YouTube, Tatiana Fedato, apresentadora. Estou em todas as plataformas. Todas. Tatiana Fedato. E um dia, eu gosto de política, na pandemia eu comecei a falar, ou eu vou estudar ou eu vou surtar. Eu estudei, surtei e voltei a estudar. E aí eu comecei a gostar de política, eu comecei a ver o quanto eu estava sendo manipulada. Na pandemia eu descobri, ou eu aceitei que eu estava sendo manipulada e comecei a buscar fontes, outras fontes, para estudar e comecei a falar, poxa, eu gosto tanto de política, quanta gente aí não fazendo as coisas sem saber. E aí eu pedi para Deus, Deus, me faz alguém olhar para mim e falar que vai me dar um programa, vai me produzir para poder fazer política. Passou uma semana, o Herbert aqui da TV BMC me chamou e falou, vem trazer o A Vida é Assim para cá. Aí eu falei, mas o A Vida é Assim já deu, encerrei o ciclo. Então, assim, aceitar que o ciclo foi... Não é que a Vida Assim não deu certo, deu super certo, me levou pra rádio. Exatamente. Mas a Vida Assim já cumpriu o seu papel, vai voltar num outro formato, mas eu não sei quando, eu vou sentir quando ele vai vir. E tô me dedicando ao Saúde em Foco. E 27 de março estreia o Política Pode, ao vivo na BMC Channel, toda segunda-feira, às 8 da noite. Das 8 às 10, para falar de fazer formação política. Então, não é notícia. É trazer um especialista para falar o que é o comunismo, o que é o socialismo, o que significa o 9 de julho, o que significa 7 de setembro. Não vai ser politicagem, né? É história. Exatamente. É história, então. É história. Qual é o papel das Forças Armadas? O que é o coeficiente Só tem um detalhe, eleitoral? É no horário do nosso programa. Vai ser Tô brincando. Mas vai ficar gravado. Fica gravado e você escolhe o que você quer assistir. Na verdade, né? Como fica gravado, e a gente está nesse mundo globalizado, né? Ainda bem que nós temos essa força, né, do YouTube, de outras transmissões. Porque antes era Globo, posso falar aqui,
SBT, e Bandes, aonde vieram as pessoas aqui que lançaram o Vivência Espírita, era muito fechado esse ciclo, né? Manchete faliu, né? Era o que tinha. E aí Muito pode ver obrigada. na internet, né? Trouxe essa facilidade. Então é isso, você escolhe. Quer ver o Política Ver, quer ver o Prosa Ver, porque é você que decide o que vai botar dentro da sua cabeça. Então Política Pode é pra isso, é pra gente poder conversar de um jeito muito leve, muito descontraído, como é aqui, vou ter uma bancada também, mas para um profissional para trazer, para responder pergunta, coisa que tinha que estar na escola, né? O que faz um deputado, o que faz um vereador, isso não tem. E não existe um programa desse a nível Brasil, eu desconheço. Não, e então até fica aí o difícil, convite. porque quando os adolescentes buscam sociologia, filosofia, eles têm que buscar em obras muito mais antigas para poder fidelizar esse conhecimento e até buscar a graduação. Eu preciso fechar o programa. Quero agradecer a todos. Se o nosso diretor estivesse aqui, eu já ia levar puxão de orelha. Não estou honrando o pedido dele, mas eu sei que foi muito importante as suas colocações, né? Elas agregaram muito para nós. E nós, do Prosa Criativa, né? Que trouxemos sempre o que há de mais especial com relação ao seu bem-estar. Então, se fizer sentido para vocês, que compartilhe esse vídeo, né? E que a gente possa fazer trocas. Coloque lá suas observações, que estamos abertos para ouvi-los, tanto aqui como no próprio site da Vivência Espírita, que eu honro e agradeço muito a abertura e o chamamento para esse programa. E a todos vocês que participaram da bancada, que atenderam a minha necessidade de companhia, de compaixão e de troca. Boa noite, muito obrigada, Babi, por sempre estar aí nos apoiando, que é o coração da rádio. Boa noite a todos vocês, muito obrigada. Boa noite, Prosa Criativa. O programa que pensa fora da caixa. Gratidão, Aécio. Beijo no coração. Tchau, tchau. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira. Excelente semana a todos.